Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, chegando na sua casa nessa manhã muito abençoada que Deus preparou para nós. A vida é dom de Deus. Cada manhã nós temos a alegria de agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos concedeu. E eu estou conversando aqui com a Aline Venturi. Daqui a pouquinho ela vai contar para nós um pouco do testemunho, né? Talvez não dê para contar inteirinho, mas ela vai falar um pouco do testemunho que ela tem dado aí nas comunidades, nessa vida missionária. Mas eu quero agradecer a você que está participando comigo. Obrigado a Tereza Rosa Feitosa, de São Domingos do Maranhão, lá no Maranhão. Agradecer pela sua participação e também pela sua decisão de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde sempre. Ela faz parte da nossa família agora, ela está pedindo oração, pedindo saúde e paz e pedindo por todos os seus familiares e a nossa nova sócia. Muito obrigado. Agradecer a Tânia Maria de Souza da Silva de Campinas, que está participando comigo também, pedindo por toda a sua família, pedindo cura e libertação, pedindo pela saúde do Padre Eduardo e por todos os funcionários da Rede Século XXI. A Daniela Fernandes de Lima, de São Pedro, São Paulo, pedindo oração pelo Rinaldo, pedindo cura e libertação e pela restauração do casamento. O Jair Sozan, de Araras, São Paulo, oração pela restauração de seu casamento. O nome da esposa é Evanise, pede por seus filhos Rebeca, Paulo, Douglas, sua neta Lorena, pedindo cura e libertação da depressão. E também a Viviane Grube Moreira, de Ribeirão Branco, São Paulo, pedindo oração pela sua mãe Vera Sueli Grube, por Juliana, Michele, Vitor, pedindo pela libertação de Samuel, pedindo pela alma de Sofia Felipe Grube e Ari Grube, e por toda a sua família. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho eu continuo apresentando aqui aqueles que estão ligando no nosso telefone 1938719620, ou pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br, e também pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Você vai mandando a sua mensagem, a sua participação, eu vou apresentando aqui, e daqui a pouquinho nós vamos rezar, pedindo uma bênção muito especial para você e para a sua família, e no final do programa também tem bênção especial para que você cresça aí na graça de Nosso Senhor. Vamos voltar aqui à nossa conversa, falando com a Aline Venturi, que é missionária, cantora, compositora, instrumentista, tem um trabalho lá na paróquia Santa Inês, no Rio de Janeiro, e anda aí por esse Brasil anunciando o Evangelho. Queria que você falasse um pouquinho para nós do seu testemunho de vida, das intervenções de Deus na sua vida. Porque as pessoas dizem assim, bom, a gente está na missão, servindo a Deus, rezando, a gente não tem problemas. Tem problemas, e muitos, a gente não está imune aos problemas. Só que a gente encontra uma força diferente para enfrentá-los. Como é que tem sido a sua vida? Então, padre, o meu grande testemunho hoje é pela vida do meu filho Pedro. O Pedro, eu já falei antes nesse programa, o Pedro ele tem ossos de cristal, que é uma síndrome chamada osteogênese imperfeita. Então, o meu filho ele tem fragilidade óssea imensa, assim, basta qualquer tombinho para ele fraturar. Então, ele tem 4 anos e meio, já teve 5 fraturas. É até um tipo brando da doença, ele tem um tipo leve, porque ela tem níveis. Mas ele já fez 3 cirurgias nos fêmures, ele andou só com 1 ano e 7 meses, depois de 1 ano de fisioterapia. Ele interna de 4 em 4 meses, inclusive esse mês agora ele vai internar, faz 3 dias de medicação para os ossos, e isso desde que nasceu. Ficou na UTI 2 meses, assim, à beira da morte mesmo, né? Então, é muita luta que a gente passou com o Pedro e que a gente passa, porque assim, o tempo inteiro é uma vigia, né? Então, há 1 ano atrás, ele fraturou no meu show, no palco, sabe? Foi assim, algo bem traumático. E Deus, ele vai me curando, me libertando a cada vez, porque o testemunho é libertador, né? Então, ele dói, machuca. Ontem eu chorei pra caramba. Todas as vezes que eu falo, me emociono muito. Mas, cada vez que falo, eu sinto que Deus vai libertando e vai curando, né? E a minha filha Luísa veio quando o Pedrinho tinha 4 meses de idade. A gente mal segurava ele no colo, porque a gente tinha medo dele quebrar, então ele ficava em cima de um colchão. E aí eu descobri que eu estava grávida e fiquei bastante preocupada, né? Como que seria. E acabou que a vinda da Luísa veio assim, como um bálsamo para a gente, assim. Ela não tem a síndrome, eles são inseparáveis, eles
são parceiros, amigos, ela é um doce, e veio para poder nos ajudar a enfrentar. Mas a nossa luta com o Pedrinho é diária, diária, diária. Tipo, eu estou aqui, ele não está aqui, ele está no Rio com a minha mãe. Mas assim, é o tempo todo preocupada se está bem, se ele está bem, se ele não caiu, se ele não está em cima do sofá, porque ele não pode ficar correndo. Então a gente fica o tempo inteiro, Pedro, não corre. Só para uma criança de 5 anos, né? E quando eu li o tema, né, do programa de hoje, falou muito forte ao meu coração, porque antes do meu filho nascer, ele foi desenganado. Foi dito que ele teria uma outra síndrome, que seria uma síndrome letal, e a médica até falou para mim, tem países até que podem interromper a gestação, só que eu simplesmente não absorvi nada do que ela falou, né, apesar do desespero. E você vê, quantas vezes eu fui desenganada, meu filho na UTI, falaram para mim, padre, seu filho não vai andar, seu filho vai ficar em cima de uma cama. É uma luta constante para a vida, né? Sim, e disseram para mim várias coisas, que ele teria traqueostomia, que ele faria gasto também, que ele ia ter pneumonia de repetição. Falaram tantas coisas, e hoje meu filho é uma criança. Claro, depois das cirurgias, com o tratamento que ele faz, porque não tem cura, mas a gente consegue deixar ele mais forte um pouco. Ele agora está nadando há 3 meses na natação. Está nadando mesmo, sozinho, dando braçada. Eu até postei no Facebook. É algo muito emocionante de ver. O que Deus pode fazer? Então, assim, graças a Deus que o Pedro veio para nós, né? Hoje eu entendo isso. No início, porque talvez uma outra família, uma outra pessoa que não tivesse centrada em Deus, podia ter dado um fim na vida do... E fora isso, além disso, o amor que ele precisa, né? O amor, a atenção e o cuidado prático mesmo, sabe, padre? De você ficar assim e estar atento. Eu falo que eu sou... sabe aquele filme da premonição? Que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Eu sou assim. Então, quando a gente está num lugar com Pedro, eu fico o tempo inteiro atenta aos sinais. Já aconteceu de vir criança correndo assim, eu segurando a criança no meio do caminho. Porque eu estou sempre atenta. Então, só que isso é muito desgastante. Então, eu fico cansada fisicamente e emocionalmente. E Deus, ele vem consolando, né? Consolando através do amor das pessoas, do carinho. As pessoas oram muito, muitas pessoas mesmo. Lá no Rio de Janeiro, esse testemunho é muito conhecido. E agora eu tenho viajado para falar disso também. As pessoas estão me convidando. Isso é bonito, aquilo que a gente estava falando, né? Não fui convidada ontem para um show. Graças a Deus, fui convidada para poder falar de um milagre que eu tenho na minha casa. Eu olho para Pedro e vejo um milagre a cada dia, né? Isso é importante, porque claro que a música toca os corações, sem dúvida alguma, né? Um show de evangelização toca os corações, mas quando a gente dá um testemunho, aliás, mesmo no show de evangelização, né? Porque a gente não vai lá só para ficar cantando, a gente tem uma palavra que é ministrada, um testemunho que é dado, mas as pessoas carecem assim de um testemunho de vida, de entender que a fé pode realizar milagres. E eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de 2 coisas. Primeiro, o que o Santo Padre tem dito sempre dos 2 polos da vida, né, que são os mais frágeis, que é a criança e o idoso. E que na sociedade que a gente vive hoje, porque é alarmante, e eu nem, no começo do bloco, eu até falei dessa questão, no começo do programa, das crianças que estão sendo mandadas para a guerra, e agora tem essas notícias de crianças que estão sendo enterradas vivas lá no Iraque, crianças que estão sendo crucificadas, crianças que estão sendo treinadas para a guerra, crianças que estão sendo violentadas. E aí dizia assim, hoje de manhã o jornalista dizia assim, mas... no balanço que fizeram ontem à noite, perguntava assim, mas nesse número, falaram lá um número de 300 mil crianças que estão nessa condição, e disseram assim, mas nesse número está incluído as crianças que estão envolvidas com o tráfico de drogas no Brasil? E disseram não. Então quer dizer que com o tráfico de drogas, crianças que estão envolvidas no tráfico de drogas, algumas vezes obrigadas pelos pais, pelos traficantes, o número sobe imensamente. E são crianças que estão sendo maltratadas, estão perdendo uma fase da sua vida por conta de estarem, sem contar essas todas que estão sendo sacrificadas, crucificadas, enterradas vivas, treinadas para a guerra, já portando armas, e as crianças que estão envolvidas com o tráfico de drogas. E depois os idosos, são os 2 polos da vida que o Santo Padre diz que deve ser muito bem cuidado.
Que a criança, a fragilidade da criança, e depois a fragilidade do idoso. E você, além de ter da fragilidade de uma criança, tem uma criança frágil por conta da doença. Então é um cuidado a mais que tem que ter, não é? Sim, quando ele estava na UTI, a plaquinha que estava assim era não manusear.